Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, público que acompanha esta 24ª reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, esse dia 31 de julho. Presentes o vereador Nicolau Martins, presidente, o nosso secretário Júlio Kaminski, além dos membros Toninho Damolite e Jair Alexandre, que garantem quórum para iniciarmos, além do vereador Zário Casagrande, perdão, que garante quórum para iniciarmos a nossa reunião ordinária. E que, desde já, eu agradeço a presença do Adriano Boaroli, diretor executivo da AFASC aqui de Criciúma, agradecendo também a presença do vereador Juarez de Jesus, vice-presidente, que acaba de chegar. Para a gente já, inclusive, fazer depois, poder dispensar o Adriano, o convite para que ele venha até essa Comissão de Constituição e Justiça surge a partir de 5 projetos que estão nessa casa, o PE 74, 77, 78, 79 e 80, que são de permissão de uso de espaço público pela Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a AFASC. Todos eles têm parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da casa, mas no debate acontecido há 2 semanas aqui nessa casa, o vereador pastor Jair Alexandre levantou uma situação e, corroborada pelos outros vereadores, o vereador Toninho Damolite, líder do governo, fez questão de convidá-lo para vir aqui para deixar todas as situações claras. Vou passar a primeira palavra ao vereador pastor Jair Alexandre e aí depois a gente vai fazendo essa conversa. Obrigado, Adriano, pela presença. O vereador pastor Jair com a palavra. Opa, fechou. Boa tarde, presidente, secretário, vice-presidente, vereadores, nosso convidado, Adriano. Shalom a todos. Então, houve esse questionamento, viu, Adriano, a respeito com relação ao alvará, ao habites, dessas áreas que, dentro das escrituras, não... a permissão, a solicitação ali, estava falando apenas da área de terra, sem construção, né? E a gente quis chamá-lo aqui, fazer esse convite para que você possa explicar. Você havia conversado comigo ali nos fundos, ali, assumindo essa bronca, né, de poder resolver. Quando falo fundo, estou falando ali na sala do presidente nosso aqui da Câmara de Vereadores, né? Estava junto ali com o líder do governo, né? E ele estava respondendo para nós algumas perguntas que é bom colocar público aqui na comissão do CCJ, né? Então, seria esse questionamento com relação às áreas de construção, a falta de habites, de alvará mesmo, mas para assumir essa bronca aí, Adriano. Só antes de passar a palavra, o vereador Júlio Kaminski também, só para complementar, que daí a resposta é mais completa. Senhor presidente, só para a gente, eu acho que a gente, até para contribuir com o vereador Jair, na realidade a Prefeitura encaminhou para nós um projeto de lei, onde ela informa que está fazendo uma cessão de uma área de terra, um terreno. Perfeito? Um terreno. E a identificação é que este terreno não tem imóvel em cima, porque não existe averbação de qualquer imóvel na matrícula que foi encaminhada para nós. Por consequente, na consulta prévia, existe uma área construída. Ou seja, não existe averbação. Ou seja, nós estamos cedendo um terreno com uma área em cima que não existe. Certo? Para efeito de matrícula, mas o imóvel tem uma área construída, uma área edificada. Esse é talvez um dos maiores problemas que nós estamos tendo, é isso. E em alguns lugares já existe uma escola. Já está lá. Ou seja, está irregular o imóvel que está sendo encaminhado para a FASC. Esse é o resumo da ópera, Adriano. Obrigado pela sua presença. Com a palavra, o diretor executivo da FASC, Adriano. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos vereadores e membros da comissão. É sempre bom vir falar aqui de escola, de creche, educação, de preocupação com relação ao atendimento às crianças do município. Claro, falando em atendimento, a gente se preocupa com a segurança, principalmente quando se trata da questão de liberação
de alvarás, de bombeiros e tudo aquilo que tange a segurança das escolas. Da mesma forma, a gente trata, neste momento, também da liberação de áreas, de terrenos e regularização dessas escolas. Afinal de contas, essas escolas aí estão cedidas à entidade há muito tempo. Tem escolas de 40 anos, 30, 25, 15 e algumas construídas em 2021 também cedidas. Ficando neste momento de 2023 apenas essas 5 escolas, que seria José Nunes Pires Castelã, que fica na Operária, Lino Pisetti, que é da Próspera, Carmela Casagrande, que é no São Simão, São Sebastião, no próprio São Sebastião, e Zulma Manique Barreto, que é na 4ª linha. Bom, por que ficou apenas estas 5 escolas sem a devida cessão de uso ao longo do tempo? Principalmente pelo fato de elas serem passadas à entidade através de permissão de uso, por um documento de permissão de uso e também dentro do seu contrato de gestão. Então, chegou neste momento agora, ao qual a FASC já está desde 2021, após pandemia, ali, fazendo um trabalho de regularização de áreas. A gente também, vereador, a gente percebeu que na matrícula, alguns casos, nas matrículas, existiam apenas o terreno, sem a obra. Nós, então, contratamos uma arquiteta e um engenheiro para fazer justamente esse levantamento de área e, dentro disso, colocar dentro das matrículas. Porém, neste momento, quando o vereador fez o relato dos projetos de lei, né, ao qual o município, que é o responsável de fazer esse projeto, encaminhar para cá, acabou faltando ali a informação da área em cima do terreno. Eu acredito que realmente deveria ter a área construída, porque, afinal de contas, hoje ali tem uma escola que está fazendo o seu atendimento, né? Com relação a isso, nós estamos muito focados em fazer esse ajuste com relação aos habites. Por quê? Sabemos que o poder público ele cobra do contribuinte normal, cobra de mim, cobra de você, a calçada, a acessibilidade e tal. E, da mesma forma, o poder público tem que ser responsável por isso. Como nós estamos com patrimônio do poder público, nós temos a responsabilidade também de fazer acessibilidade, a responsabilidade de trazer para essas construções a sua regularização, né? Então, esse compromisso é nosso. Agora, tratando-se especificamente aqui da falta deste item, que é a obra em cima desse projeto de lei, eu acredito que, dependendo da instituição, claro, no futuro, após cessão de uso, fará sim a planta baixa desta obra, inserindo ela na matrícula, porque nós estamos sim fazendo a separação, a segregação é a palavra, daqueles terrenos onde consta uma unidade de saúde, uma escola e uma capela mortuária e uma única matrícula. Nós estamos aí fazendo a segregação, a separação, para trazer cada um dentro da sua matrícula. O desmembramento de área, né? Melhor dito. Palavra aberta aos vereadores, caso tenham algum questionamento. Vereador Pastor Jair. Não, só, Adriano, porque esses projetos entraram para nós, justamente como colocou ali o vereador Júlio Kaminski, vieram com uma metragem apenas do terreno em si, e a gente sabe que existe lá uma construção, já funcionando até como escola, né? A preocupação nossa hoje é liberar como está. Eu acho que deveria ter uma reparação do próprio Poder Executivo, colocando ali, mesmo que não esteja hoje regulamentada, com habites, enfim, mas você, como diretor lá da FASC, está assumindo o compromisso, né? Quem sabe a gente poderia até colocar um prazo para que esse alvará, a regulamentação ocorresse. Eu sei que não é fácil também, mas eu acho que deveria vir do Executivo, viu, vereador Toninho, a metragem da construção, o funcionamento que existe lá, porque hoje nós vamos aprovar apenas uma área de terra, e que não é verdade, né? Então, a realidade hoje é uma construção, um imóvel que existe. Então, deveria vir, vereador, líder do governo, essa metragem, essa construção em cima, mesmo que esteja irregular. Mas aí, o compromisso da FASC de regularizar
essa documentação junto ao cartório, né? Junto ao cartório, porque tem que constar lá a verbação, né? É nesse sentido que eu sugiro, senhor presidente. Com a palavra, vereador Obadias. Senhor presidente, só para completar, cumprimentando aqui os demais vereadores, presidente da FAS também, Adriano, seria então um substitutivo global ou encaminharia um outro projeto? É uma situação que nós podemos verificar no decorrer dessa discussão também, vereador Kaminski. Olha só. Não, bom, na realidade, assim, ó, o trabalho sendo desenvolvido, o Adriano, sabe, eu já tenho parabenizado ele, excelente trabalho. Não é nenhuma questão agora de fazer ou não fazer. Na realidade, nós estamos com um problema formal. Nós estamos com um problema formal. A nossa comissão, ela tem dentre as discussões, os debates, aquilo que está escrito. Tá? Nós temos que aprovar, é que existe um documento que ele não está correto, vereador. Tá? Não está correto. Então, precisa ser corrigido seja através de um substitutivo, talvez seja o mais apropriado. Eles mandam para nós um substitutivo global, informando da existência do imóvel. Existe um problema de averbação que não foi feita, tá? E essa averbação, ela pode ficar a cargo da própria permissionária, que é o caso. Não tem problema. Tá? O que a gente está querendo fazer é que a lei venha correta. Só para ficar até chato, a gente está criando realmente, Adriano, toda essa possibilidade de debate para não precisar estar devolvendo, para ficar discutindo, porque a gente sabe que vai ter que vir as alterações. Então, nós estamos sugerindo, vereador Obadias, de repente, um substitutivo global, informando do imóvel, da área construída, que já existe uma área, que essa área já está, inclusive, está sendo, através dessa lei, regulamentando a permissão de uso. E que, em não havendo averbação da edificação, será providenciado num prazo de 180 dias, por exemplo, estou sugerindo, a regularização por parte do permissionário. Pronto. Eu acho que, pelo menos, tu dá uma contemplada nele e resolve tudo. Eu acho, né, o presidente, eu acho que daí nós conseguimos resolver essa situação. Tá? Eu não sei se está dentro Com a palavra, vereador Jair. Ainda discutindo esse assunto, porque o projeto veio para nós e foi dado aqui pelo jurídico da casa, porque se baseou justamente no que está hoje nas escrituras, né, na certidão que veio. Então, se baseia apenas no terreno que tem ali. Então, se deu pela legalidade. Mas, como existe já uma construção lá, Adriano, e seria irresponsável da nossa parte aqui dar continuidade nesse projeto, sabendo que existe uma construção lá, e que veio para nós aqui apenas um projeto do terreno da área física, né, da área do terreno. Então, eu acho que a sugestão seria o que o Obadias colocou aqui, fazer um substitutivo global, né, e colocando essas áreas já construídas em processo de regulamentação pela FASC, né, porque eles já estão em andamento, né, já estão, né, não sei, poderia colocar isso, Adriano, já estão em funcionamento lá? Sim. Com a palavra, Adriano. Sim, eu até entendi a colocação dos vereadores, eu acho prudente. Claro, quando você faz a cessão, ou é o terreno só sem construção, ou se ele tiver a construção, ele precisa constar. E também nós estamos utilizando o terreno como uma escola. Então, nada mais correto do que você colocar a metragem em cima desse terreno. Eu acho que não teria problema nenhum de um município colocar isso e encaminhar novamente aí o documento. Pode ser. Ainda em discussão, vereador Toninho Lemberlete. Esse projeto, ele realmente trouxe bastante dúvida para nós, né, vereadores. Bom que o pastor Jair analisou e chegou a essa conclusão, passando para nós, se realmente se faz necessário estar constando no projeto, porque quando ele manda a matrícula com o terreno, ele deveria também especificar da metragem já construída também dentro dessa matrícula, esse imóvel que já está, né?
E pelo que eu sei também, Adriano, acho que não está sangrando, né? Eu acho que tranquilo, até porque vocês já ocupando já estão, né? Então, eu vou, como líder do governo, eu vou solicitar o Paço Municipal para que eles mandem um substitutivo dos 5 projetos, especificando a área construída em cima desses terrenos que está especificado no caso da matrícula. Ainda em discussão, vereador Kaminski. O vereador Toninho, três apontamentos, né? Primeiro, com substitutivo, a informação da edificação que está em uso, e também registrando que a regularização, né, da claro, de habites e tudo mais, é óbvio que eles não vão trabalhar com imóvel que não esteja devidamente. Exatamente. Mas com a regulamentação da edificação, com a averbação na matrícula. Eu acho que isso é fundamental, né? Mesmo que se resolva num prazo de 180 dias, sem problema nenhum. Essa é a ideia no substitutivo, porque da forma que está, é o segundo apontamento, ele está ilegal. E o terceiro aspecto, também aí é o compromisso com Vossa Excelência, né, de que venha em seguida para não comprometer a questão do prazo, né, porque daqui a pouco, se a gente não der o despacho, nós podemos discutir em plenário, e aí vai ficar um negócio desconfortável. Eu creio que nós não devemos chegar nesse momento, para não criar nenhum desconforto. Mas resolver aqui, segurar já nos próximos dias, manda. Na segunda-feira a gente já manda, encaminha e já resolve a situação toda. Eu acho que dá para a gente encaminhar nessa linha. Vai ficar bom para todo mundo, eu acho. Tá? Ainda está aberto aos vereadores que queiram destacar algo. Adriano, gostaria de fazer algum destaque? Só com relação ao prazo para regularização da área de 180 dias, eu digo ao senhor que esse prazo é muito, ele é muito, depende de cada situação. Às vezes você regulariza em 120, às vezes em 300 dias, depende o grau de dificuldade de fazer isso, né? Mas diante disso, o nosso empenho, o nosso trabalho sempre vai estar em cima. Agradeço aos senhores pela oportunidade. Obrigado, Adriano, pela sua participação. Obrigado pela disponibilidade de vir até a Comissão de Constituição e Justiça. Em relação aos projetos, o PS 74 ele já venceu as 2 vistas. Ele teve o relatório do vereador Obadias Benones, a primeira vista ao vereador Jair e a segunda vista ao vereador Toninho da Embralite. Poderíamos, excepcionalmente, por conta, e aí teria que ser uma decisão colegiada da CCJ, não vai ser somente desse presidente, de permanecer com esse projeto, e aí sem voto na sessão de hoje, mais uma semana. Eu sei que eu estou infringindo, Ramires, eu entendo a situação, mas apenas porque eu sei que esses 5 projetos estão praticamente em bloco. Então, nesse caso, esse PS 74 que está com vistas ao vereador Toninho, ele pode permanecer com esse projeto, nesse caso, não devolvê-lo à comissão para podermos continuar com a votação. Pode ser, vereador Toninho, em relação ao PS 74? Tranquilo, vereador. Só para esclarecer. Questão de ordem ao vereador Pastor Jair Alexandre. Então, vai vir um substitutivo global do Executivo, é isso? É o compromisso. 77 aqui, é isso? Sim, eu vou. Ah, tá. Ok. Isso, exatamente. Sendo assim, esses projetos, nós temos um acordo entre comissão de ficá-los para a semana que vem. Os 5 projetos. Então, o PS 74 permanece com o vereador Toninho da Embralite. Os secretários puderem ler o próximo, só para podermos fazer o destaque oficial. PS 77, autor prefeito municipal. Autoriza o chefe do Poder Executivo a permitir o uso do espaço público para a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, FASC, e da outras providências, parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica dessa casa. Relatoria com o vereador Pastor Jair Alexandre. Pastor Jair Alexandre, em relação ao PS 77, permanece com Vossa Excelência. PS 78, 2023, autor prefeito municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder o espaço público para o uso da Associação Feminina de Assistência Social, a FASC, que dá outras providências, parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica dessa casa. A relatoria com o vereador Juarez Jesus. Com a palavra, vereador Juarez. Boa tarde, presidente.
Boa tarde, presidente. O microfone do secretário não está funcionando? Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, o nosso secretário, o vereador Kaminski, os membros da comissão, o Adriano. Então, eu continuo então com esse projeto por mais uma semana. Perfeito. O projeto permanece com o vereador Juarez. PS 79/2023, autor prefeito municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder o uso do espaço público para a Associação Feminina Centro Social de Criciúma FASC e dar outras providências, parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica. E relator, vereador Antônio Manuel. Vereador Toninho Lembra Leite. Da mesma forma, presidente, eu vou também segurar o projeto para que a gente conclua ele através de um substitutivo. O projeto permanece com o vereador Antônio Manuel. PL 80/2023, autor prefeito municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a permitir o uso do espaço público da Associação Feminina Centro Social, a FASC da outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica dessa casa. Relator, vereador Júlio Kaminski. Com a palavra. Da mesma forma, senhor presidente, a gente segura mais uma semana antes de fazer a relatoria, aguardando o substitutivo global nos termos apontados. O projeto permanece com o vereador Kaminski. Esses foram os 5 projetos da FASC. Adriano, quero agradecer a sua presença aqui. Caso tenha algum compromisso, fique à vontade, mas caso queira acompanhar, temos mais 4 projetos na CCJ, mas pode ficar bem à vontade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senhor. Valeu, Adriano. PE 81/2023, prefeito municipal, autor, autoriza o chefe do Poder Executivo a permitir o uso do espaço público para a Associação Beneficente Braço Forte e dar outras providências. Parecer de legalidade e constitucionalidade, assessoria jurídica casa. Relator, pastor Jair Alexandre. Com a palavra, o vereador pastor Jair Alexandre. Então, senhor presidente, é o mesmo caso, só para outra associação, agora a Associação Beneficente Braço Forte, que o município está autorizando, permitindo o uso de uma área de terras de 677 metros e 677 metros e 35, né? Localizado na rua Egídio, bairro Paraíso. Eu só gostaria de saber se existe uma área construída, se existe uma construção em cima, porque aqui só está área de terra. Então, é o caso dessa associação, vereador, líder do governo. Questão de ordem ao vereador. Primeiro, deixa eu ver se o vereador líder do governo gostaria de fazer um destaque, se não, passo uma questão de ordem ao vereador Júlio Kaminski. Vereador Júlio, com a palavra. O vereador relator, existe uma área construída, vereador, conforme a consulta prévia estabelecida, de 91 metros quadrados. Perfeito? E não, aparentemente, eu não estou visualizando aqui a matrícula do imóvel, mas existe sim 91, conforme aviso prévio, a consulta prévia. O que está faltando aqui também alteração no projeto substitutivo e a juntada da matrícula. Para nós ter certeza se a matrícula está com o mesmo problema dos anteriores, né, ou só faltou apenas a informação. Então há necessidade também que o senhor fique aí consigo aí antes de fazer a relatoria. Eu sugiro. Se nós abrirmos em relação ao Google Maps e analisarmos no Google Street View, é a antiga fábrica de ideias. Vocês lembram da antiga fábrica de ideias da Secretaria de Assistência Social que tinha lá no bairro Paraíso? É uma edificação, existe uma edificação naquele local, e é um prédio que está abandonado. Inclusive, recentemente, quando eu estava na prefeitura, a Casa do Hip Hop buscou a permissão de uso daquele espaço e naquele momento não havia interesse do município em fazer permissão. Então, senhor presidente, na verdade, é mais um caso, né, de uma área, uma escritura só tem um terreno, não foi averbada a construção, né? Então, infelizmente, a gente... Não sabe se não foi, né? Vamos ver. Porque não consta aqui, viu, líder? Não consta no projeto. A gente só vai observar aqui pelo projeto que vem do Executivo, né? Eu não tenho como adivinhar se existe uma construção lá em cima. O presidente olhou ali e verificou que funcionava anteriormente, mas não foi averbado nas escrituras. Então, permanece. Eu vou permanecer, né, até que o presidente dessa associação ele possa se comunicar, né,
para ver o que vai acontecer. O Adriano esteve aqui da FASC trazendo explicações, né? E até sugeriu que viesse com do executivo lá, a metragem lá, já que existe. Então, por que o executivo não colocou a metragem no projeto? É o PE 81 de 2023. Associação Braço Forte. Não, eu levantei essa situação, senhor presidente, demais vereadores, porque a prefeitura está permitindo, autorizando um uso para uma associação e justamente lá só consta para nós aqui uma área de terreno, não tem construção. Né? Então, e lógico, o jurídico da casa ele vai dar pela legalidade em função do que vem da matrícula, né? Tem lá uma área de terra, então vai dar pela legalidade. Mas nós aqui queremos saber se essa associação assumiu só o terreno. Assumiu o terreno ou assumiu a construção. Né? Então, tem que trazer mais luz nesse caso, né? É nesse sentido. Senhor presidente. Você vai falar? Com a palavra o vereador Juarez Jesus. Eu só quero parabenizar o vereador Jair Alexandre, né, por toda essa busca, né, desde os projetos da FASC até esse projeto também dessa associação, porque eu acho que tem que ser dessa forma. A gente está passando pela comissão, pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e não seria legal se passasse de qualquer forma esse projeto, né? Ainda mais nessa comissão de tamanha relevância. Então, eu destaco e parabenizo pelo seu esforço e pela forma que o senhor tem tratado esses projetos. Com a palavra o vereador Toninho Abalete. Eu não entendi a colocação do vereador pastor Jair, quando ele falou que tem um projeto com área, no caso com um terreno, e nada construído em cima. Mas segundo o vereador Kaminsky, ele disse que tem em cima do local, tem uma construção de 91 metros quadrados. Então deve ter alguma... Claro que não está a verbação, isso aí tudo tem que olhar. Mas a construção existe. Está ali, inclusive, que o vereador Kaminsky viu. Não, o que eu estou colocando... Só um minutinho, vereador. Como o senhor concluiu? Eu concluí, mas é só para botar essa observação, porque você falou na sua falação que existe o projeto com terreno, mas não existe com a construção em cima do terreno. Questão de ordem, presidente. Não. Com a palavra o vereador pastor Jair. Não, o líder do governo, vereador Toninho, o que eu estou colocando é o PE que veio para nós. O projeto de executivo veio para nós, pedindo autorização para uma área. E a área é 677 metros quadrados. Não diz que tem construção ali em cima. Ali não diz no projeto no PE. Ele abriu a matrícula. Mas no PE que veio para nós não diz a área construída. Só diz que tem uma área de 677 metros quadrados. É isso? Eu estou... Com a palavra o vereador Júlio Kaminsky. Não, o projeto de lei, ele vem fazendo também a permissão de uso. Ele não menciona a existência de uma construção, que na consulta prévia informa a existência de uma área de 91 metros quadrados construído. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, a área construída está na consulta prévia. O que não veio foi a matrícula informando a averbação deste imóvel. É isso. No cartório. O que tem que fazer... Calma, vereador. O que tem que fazer é a mesma coisa dos anteriores. Faz o substitutivo global, informando a existência deste imóvel e que se eventualmente, eu não posso confirmar porque eu não estou vendo aqui, se eventualmente ele não foi feito a averbação, também é compromisso do permissionário ou fazê-lo, num prazo onde ele possa realmente fazer. É isso que eu falei. Com a palavra o vereador pastor Jair Alexandre. Então, eu estou percebendo aqui, não sei se vocês estão percebendo também, porque se a gente for analisar a matrícula, então o jurídico dessa casa fez errado. Porque se o jurídico da casa olhou a matrícula também, verificou que existe uma construção ali. E por que deu pela legalidade? Senhor presidente? Uhum. Então, nem precisava chegar até nós aqui, já poderia ser corrigido lá no jurídico da casa, se for observar
pela matrícula, né? Não, mas o destaque do senhor é importante e será repassado à assessoria jurídica da casa. De qualquer forma, o controle oficial da legalidade e da constitucionalidade é realizado pela Comissão de Constituição e Justiça, não pela assessoria jurídica da casa. Sendo assim, o senhor permanece com o projeto para relatar na próxima semana, correto? Sim. Perfeito. Então, ficou com o vereador. Só para deixar questão de ordem, o vereador Pastor Jair Só para Alexandre. deixar bem claro para o líder do governo ali, o meu questionamento é a área construída. Não, é que eu tinha entendido que no meu entendimento, quando o vereador Camisco falou, eu achei que, quando ele fez a leitura, estava anexado, né, ao projeto. Mas não está. Entendi. O secretário foi direto na matrícula, né? E não foi no projeto, porque no projeto que está aqui não consta nenhuma construção. Sendo assim, vamos para o próximo item, vereador Kaminski. PE 83/2023, prefeito municipal com pedido de urgência. Altera o dispositivo da Lei 6.856, de 9 de março de 2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária excepcional e interesse público no âmbito da administração pública municipal. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica dessa casa, com sugestão de emenda modificativa do artigo 1º, eis que consta no artigo 5º da Lei 6.856, de 2017, quando, na verdade, trata do artigo 6º. Com a palavra, vereador Kaminski. O relator sou eu, presidente. Então, deixa eu só abrir aqui, presidente, que não está abrindo o sistema dessa casa. Está difícil aqui? Tá? Não está abrindo aqui. Não, o site está fora do ar. O site está fora do ar. Eu só gostaria, claro que eu vi o projeto de lei, existe um ajuste que está sendo realizado em relação aos artigos, então eu quero dar pela legalidade, seguir o parecer dessa casa e encaminhar o projeto diretamente para a fiscalização, senhor presidente. Ok. Não foi apresentada nenhuma emenda a esse projeto, né? Tem uma emenda modificativa no artigo 1º, senhor Sugerida pela assessoria jurídica, mas não realizada. Não. Não realizada. Pela assessoria jurídica dessa casa. 83 está fechado. O parecer do vereador Kaminski está em discussão. Eu quero pedir a discussão, porque eu quero discutir, porque eu sei que o vereador Toninho Lamberlite tem interesse de colocar esse projeto em votação hoje, porque ele trata, inclusive, de contratações em relação de necessidade temporária. Sendo assim, vereador Toninho, se possível, fazer essa emenda modificativa. A gente pode dar pela legalidade nesse momento, mas nesse período até o plenário, pode ser na nossa própria Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, a gente apresentar essa emenda modificativa, se o senhor puder preparar. É só... A própria assessoria jurídica já ajusta, já faz o ajuste necessário. Oi? Você fazer em plenário? Não, mas a Comissão de Fiscalização pode. Se a gente encaminhar para a fiscalização, ela pode. Então, foi nesse ponto. A gente pode dar pela legalidade aqui, ratificando essa situação da emenda modificativa, e na Comissão de Fiscalização nós podemos encaminhar a emenda modificativa. Então, sendo assim, o projeto segue em discussão. Não havendo que... Presidente, só vereador Kaminski, com a palavra. O projeto de lei aqui agora, porque eu estava abrindo, mas liberou o sistema, né? Só para informar que o artigo 1º, ele faz a alteração ali do inciso 1, né, do artigo 1º, do artigo 5º, da Lei 6.856, de 9 de março de 2017, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 6º, ele fechou ali, então essa é a situação onde envolve a alteração do artigo, né? E o inciso 1º é o seguinte: o prazo de inscrição não inferior a 30 dias para o processo seletivo das provas e títulos. De provas e títulos. Estranho. E não inferior a 15 dias para o processo seletivo de títulos. Entra em vigor a publicação, etc, etc. Então, vamos ver. Basicamente é isso. Aí, o parecer jurídico dessa casa... Tem um erro assim. Se eu fazer, já ter que corrigir os erros ali. Só para a gente entender melhor, presidente, para explicar um pouquinho desse projeto aqui, eu estou meio... Ok, o projeto trata...
Não, eu também não estava conseguindo acessar ele. O projeto trata sobre prazo de inscrição para processo seletivo de contratação no município. A nova redação seria da seguinte forma: o prazo de inscrição não inferior a 30 dias para processo seletivo de provas e títulos e não inferior a 15 dias para o processo seletivo de títulos. Ou seja, quando for prova e títulos, o prazo de inscrição não inferior a 30. Quando for somente títulos, não inferior a 15 dias. São dois tipos diferentes de processos seletivos. Ok? E o erro que foi apontado ali é que foi falado do artigo 5º, no caput do artigo 1º, e na realidade é 6º. É uma alteração de redação. Ajuste de redação, simples ajuste de redação. Sendo assim, parecer pela legalidade e constitucionalidade, com essa sugestão de emenda modificativa em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Tá? Encaminhada à comissão de fiscalização com o pedido de urgência, né, vereador Kaminsky? Isso mesmo. Ok. PE 84/2023, prefeito municipal com pedido de urgência. Institui adiamento para a cobertura de despesas e eventos estudantis. Adiantamento. Adiantamento. Eu falei? Adiamento. Adiantamento para a cobertura de despesas com eventos estudantis de estudantes da rede pública municipal de ensino. Parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica dessa casa e a relatoria com o vereador Juarez de Jesus. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Boa tarde, presidente, colegas vereadores. Então, o artigo 1º diz: fica instituído adiantamento para cobertura de despesas com alunos da rede pública municipal de ensino, quando a participação de eventos estudantis a níveis municipal, nacional e internacional, como Olimpíadas, torneios, feiras e outros de interesse da Secretaria Municipal de Educação, quando forem representar o município de Criciúma em conformidade com o artigo 68 da Lei Federal 4.320/64. Então, o artigo 7º, eles em cumprimento aos artigos 16, 1 e 17, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/00, LRF, não há como mensurar quais os valores e quais eventos ocorrerão e quais locais ocorrerão os eventos estudantis, de modo que o regime de adiantamento ocorre para os casos que não possam se subordinar ao processo normal de aplicação da despesa pública, sendo assim inviável a realização do impacto. E aí estou falando isso devido eles não terem apresentado impacto orçamentário. Então, eu vou relatar esse projeto pela legalidade e constitucionalidade e vou encaminhar ele para a Comissão de Fiscalização e Comissão de Educação. Projeto, parecer do vereador Juarez de Jesus está em discussão. Eu gostaria de discutir, esse é um ponto que me deixou muito preocupado em relação a esse projeto. Em relação ao artigo 7º, primeiro, me surpreendeu o desconhecimento do secretário da Fazenda. Eu procurei o secretário da Fazenda para entender melhor sobre esse projeto e ele não tinha conhecimento da existência desse projeto. A gente está tratando aqui, vereador Toninho, vereador Zairo, Abadias e Jair, de adiantamento. E o secretário da Fazenda não tinha conhecimento do projeto. Isso me deixou bastante preocupado. E segundo ponto, o artigo 7º destacando que não há como mensurar quais valores, quais eventos e quais locais ocorrerão os eventos estudantis. Deste modo, não há como prever, por exemplo, quanto que um limite de adiantamento. Um valor mínimo, um valor máximo de adiantamento. Me preocupa isso ser cheque em branco, porque a gente está autorizando algo que não tem um valor específico, não tem um valor claro. E isso poderia até ser, até num primeiro momento, relevado, mas quando o secretário da Fazenda não tem informação sobre a existência desse projeto, me deixou ainda mais preocupado. Eu vou... Quê? Pois é, aí tem toda essa situação. Eu particularmente, vou concordar com a legalidade, mas na Comissão de Educação, como membro da Comissão de Educação, eu vou fazer esse apontamento porque eu gostaria muito que alguém da Secretaria, ou da Fazenda, ou da Educação, nesse caso, viesse se comprometer com o valor que vai ser
ou na fiscalização, e na fiscalização também. Em discussão ainda o parecer do vereador Juarez de Jesus. Não, só... Vereador Obadias. Senhor presidente, eu estou olhando o projeto aqui, embora ficou aberto de fato, né? Ficou aberta essa questão dos valores, que no artigo 4º, aqui, deixa eu ver só o artigo 4º, os valores serão depositados em conta bancária do servidor público responsável pelo encaminhamento dos alunos. Vai depositar quanto se não tem, ficou aberto? Está dizendo que vai depositar, mas vai depositar quanto? A gente entende também que é uma viagem, você não tem mais ou menos o valor, né? Aliás, você não sabe o quanto vai gastar, porque ainda não foi feita a viagem. O evento não foi ainda definido, né? Mas enfim, só para destacar isso aqui, o valor, o artigo 3º, o valor a ser concedido a título de adiantamento será definido por meio de apuração dos custos. Tá aberto, mas enfim. Ainda em discussão, vereador Jair. Então, mas também é difícil, né, você analisar uma viagem de alunos dentro do estado de Santa Catarina ou outro estado, levantar custo, né? É difícil mesmo saber o hotel que eles vão, tem vários preços, transporte, alimentação, enfim, lógico que a gente está dando aqui, né, você está dando para um voto, porque quem vai ter que prestar conta aqui é a Secretaria de Educação. Secretaria. Né, então, estava vendo aqui, a prestação de contas dos valores recebidos em virtude desse adiamento é de responsabilidade, primeiro, do servidor público que for autorizado pelo secretário municipal de Educação. Né, então, haverá um servidor que vai ser destacado pelo secretário, ele que vai ter que prestar conta desse adiantamento desse recurso financeiro que será liberado. Né? Então, eu vejo com bons olhos, assim, no bom sentido. Eu sigo o relator. Vereador Tonino Valete. É um projeto que sempre que tem uma viagem, uma participação dos atletas aqui de Criciúma, uma coisa parecida que vão nos representar, sempre vem para essa casa estabelecendo, pedindo um valor de liberação, bem individual para cada categoria que vai disputar, né? E o que me chama a atenção, que o nosso presidente, o Nicola, colocou, que nem o secretário da Fazenda sabia, e isso partindo do secretário da Educação, que já foi secretário da Fazenda, me chama a atenção. E seria até importante um esclarecimento mesmo. Eu, da minha parte, eu até poderia acompanhar, mas eu acho que, como não se faz conhecer o projeto, o secretário da Fazenda deveria se chamar aqui para a gente esclarecer. Com a palavra do Júlio Kaminski. Bom, eu acho que também a gente tem que fazer algumas ponderações aqui. Primeiro, porque não foi estabelecido um limite de gasto. Certo? Nós temos lei autorizativa nessa casa, onde estabelece limite de adiantamento, valores. Claro, a toque de caixa. Então, eu acho que para tudo tem que ter orçamento. Até para fazer esse tipo de adiantamento. Ou seja, tem que estabelecer um teto de gasto. Porque senão fica uma coisa muito aberta. Tu não sabe o tamanho disso. Né? Até porque, na sequência do artigo 7º, lá no artigo 8º, ele diz o seguinte: fica o chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar, transpor dotação, visando a adaptação da referida despesa. Então, eu acho que realmente está um pouquinho aberto essa situação. Eu acho que a gente precisa estabelecer um teto. Ou, na pior das hipóteses, que ficasse definido de acordo com o decreto a ser realizado pelo chefe do Poder Executivo. Certo? Pelo menos tu teria uma condição específica. Realmente, isso aqui está um pouco aberto.
há necessidade de fazer, sim, algumas emendas aí antes mesmo de levar adiante esse projeto de lei. Nós, ainda em discussão, eu gostaria de discutir, só destacando que no dia 15 de fevereiro tem a Lei 8.283 desse ano, que fica autorizado o chefe do Poder Executivo a realizar adiantamento de despesas referente ao deslocamento, hospedagem, alimentação de transporte de 20 alunos para torneio de robótica na cidade de Itajaí, no limite de 20.772. Então, está muito claro, muito específico, e diversas vezes essa casa aprovou leis chegadas no mesmo dia desse nível, justamente por conta da necessidade. Particularmente, aqui disse o seguinte, inclusive no parágrafo único: fica designado o servidor X com o nome e a matrícula do servidor especificando aquilo ali. Vereador Toninho da Melete. É o que eu especifiquei, presidente, anteriormente, que sempre que se tem uma viagem, vem um projeto para esta casa e nós sempre liberamos, sabendo o valor, para onde vão, quantos vão, enfim, bem completo um projeto. E não, acho que a necessidade de botar no escuro, acho que poderia fazer da mesma forma como já veio os anteriores. Com a palavra, vereador Jair. Não, eu só estava olhando aqui no parágrafo único, artigo 7º, os recursos a serem usados serão da fonte, essa fonte aqui é receitas de impostos e de transferência de impostos, educação. Na verdade, não vem da educação. É o 25%, é o 101. Está dentro dos 25%, então. É a fonte que... 100. Não, é a fonte 101. É a fonte que dentro da prefeitura é tratada como 101 porque é a fonte do 25 da educação. Tá. É que entra como 25 da educação daí. Ok. É receita corrente líquida do município, mas entra no 25% da educação. Então aí é um agravante, porque eu acho que aí sim, o secretário de administração e finanças do município, ele tem que saber. Né? Perfeito. Porque não vem do fundo lá do... Não é Fundeb. Não é do Fundeb. Nesse caso, a receita corrente líquida, fonte 101. Palavra, vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, vereadores, é evidente que como não há valor, não há destinação, não se sabe o impacto orçamentário desse projeto. E nós temos quase por norma que sem o impacto orçamentário o projeto ele é ilegal, inconstitucional. Então eu acredito que esse projeto ele está um pouco fora do eixo e que caberia ao líder sim repensar esse projeto, quem sabe até retirá-lo de pauta, porque Acho que teria que chamar o secretário. Não faz sentido da forma como ele está colocado por não trazer o impacto orçamentário. Com a palavra, o vereador Toninho Nemelete. Eu, baseado toda essa discussão e um projeto que deixa muitas dúvidas a nós, eu vou pedir vista ao projeto. Perfeito. Vistas concedidas ao vereador Antônio Manuel. PE 85/2023, autor prefeito municipal, com pedido de urgência. Dispõe sobre a concessão de subvenção social à Associação Desportiva Pé na Bola, Cabeça na Escola, e da Providência. Parecer de legalidade constitucional nessa casa. O relator Toninho da Ebrarete. Com a palavra, vereador Toninho. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto ele dispõe de uma concessão, subvenção, a uma entidade aí que se denomina Pé na Bola, Cabeça na Escola. Eu olhei, analisei a documentação exigida, tudo correto. É uma emenda parlamentar do deputado federal Daniel Freitas, de R$1 milhão, e um projeto que ele vai abranger todas as escolas do município e o pessoal. Na realidade, é um projeto que, como diz o outro, mais um que vai tirar essa gurizada da rua aí, e eu espero que seja realmente feito um belo trabalho. A casa deu pela legalidade e constitucionalidade, eu mantenho essa legalidade e constitucionalidade e encaminho à Comissão de Educação. Somente educação ou sugiro também fiscalização? E finanças também, fiscalização. Ok, perfeito. Com a urgência, né? Urgência. Ok, pela legalidade e constitucionalidade, com o pedido de urgência, encaminhando a educação e fiscalização, o projeto está em discussão. Eu gostaria de falar. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. O líder de governo que
parece que me estranha um pouco ali a planilha orçamentária ali do... Põe trabalho para 12 meses e o projeto diz que o gasto desses valores é até dia 31 de 12 de 2023. Então, eu não consegui entender isso. Se vai gastar até 31 de 12 e o plano de trabalho é para 12 meses. Eu, particularmente, gostaria de pedir vista desse projeto. Até pelo valor, né, do que está sendo ofertado para essa instituição. Alguém gostaria de discutir, mas de qualquer forma a vista já está concedida ao vereador Juarez de Jesus. Nada mais havendo a tratar, considerem com a palavra a questão de ordem, vereador Zé Casagrande. Não, senhor presidente, só para informar a todos os colegas que a empresa Dexco emitiu uma nota oficial dizendo que não irá fechar a unidade de Cerâmica Eldorado. E sim, talvez haja alguma readequação do número de funcionários. Então, tudo que se falou se volta atrás porque não há essa previsão de fechamento da cerâmica. Perfeito, obrigado. Só uma nota oficial aqui da Dexo. Obrigado pelo destaque, vereador Zé Casagrande. E assim, torcemos, a cidade torce. Declaro encerrada a reunião da CCJ.